Olá, pessoal. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor com grande alegria. E hoje nós estamos aqui com a proposta de reflexionar sobre mais um item de O Evangelho segundo o Espiritismo, atendendo a um pedido que nos foi solicitado, né, ao canal Lições de Amor. Então, nós hoje vamos abordar o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo quinto, Bem-aventurados os aflitos, no item de número 26, Instruções dos Espíritos, um anjo da guarda assina a mensagem intitulada Provas Voluntárias e Verdadeiro Silício. Então, a gente vai fazer a leitura pontuada do texto e a seguir a gente vai fazer algumas reflexões, tá certo? Então, vamos lá. Perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se num espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Certa vez eu estava numa live e uma das pessoas do público perguntou: seria falta de coragem, né, largar o testemunho, não enfrentar esse desafio que me foi apresentado, o fato de, por exemplo, numa situação da vida, pedir ajuda, né, recorrer, por exemplo, a uma terapêutica, psicoterápica, para lidar com algumas questões de ordem emocional, ou eu deveria abdicar, né, e, entre aspas, me virar sozinha com os meus desafios, visto que esta é a minha cruz e que eu preciso carregar. Então, essa pergunta, ela entra exatamente nessa questão abordada por essa mensagem, né? Nós temos à nossa disposição hoje recursos médicos, psiquiátricos, psicológicos, psicanalíticos, psicoterápicos de um modo geral. Nós temos fontes, né, de provimento para nos reanimar, para que a gente possa reestruturar as nossas energias, tratamentos energéticos, bioenergéticos, tratamentos espirituais, meditações, a prece, enfim, nós temos uma série de recursos justamente para revigorar o nosso ânimo, restabelecer as nossas forças, a fim de que a gente enfrente as lutas. Então, isso não é abdicar, digamos assim, do testemunho. Isso não é não ser corajoso, não enfrentar, né, os desafios. A gente só está buscando recursos para nos auxiliar nesse enfrentamento, mesmo porque o enfrentamento continuará sendo de responsabilidade nossa. Então, muito pelo contrário, né? É sinal de inteligência, de paciência, né? Um estímulo à própria resignação a gente recorrer a esses recursos com o objetivo de que nós possamos seguir adiante, né? E eu adicionaria que é inclusive um ato de caridade para consigo, porque não há razão da gente superlativizar, digamos assim, deixar ainda mais pesado o fardo que a gente tem para carregar. E a mensagem vai falar sobre isso também. Então, sigamos. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Ou seja, não buscar os recursos que estão acessíveis para que a gente possa atravessar o sofrimento seria antes preguiça do que virtude, porque a gente, podendo amenizar a situação, a gente deixa a coisa correr por negligência, por omissão. Então, aí a gente já muda um pouco a explicação, né? Já muda um pouco a abordagem. Antes a gente falou que, como as provas têm por fim exercitar a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa força, a nossa perseverança,
a gente deve sim se estimular a procurar os recursos para enfrentar os sofrimentos. Aí a gente disse que não procurar seria antes preguiça do que virtude. Agora, a mensagem já nos aponta para outro caminho. Não procurar, né, seria antes preguiça do que virtude, e também seria uma forma da gente deixar as coisas se agravarem desnecessariamente por conta da nossa incúria, da nossa invigilância, ou do fato da gente não ter tomado as decisões, né, as ações no momento certo. É como um incêndio, que ele sempre começa com um foco muito pequeno, e se a gente não toma nenhuma atitude para combatê-lo desde o início, aquilo pode tomar consequências arrasadoras e que mais tarde a gente não vai conseguir empreender esforços para debelar. Continuando. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários, que aí a gente entra nisso dos cilícios auto-infligidos. A gente conhece o martírio dos santos, a consciência de culpa com a qual a gente se vê às voltas por conta de faltas que a gente cometeu às vezes por muitos anos e a dificuldade que a gente tem de enfrentar tudo isso, muitas vezes por falta de caridade para conosco, por não reconhecimento do nosso próprio valor, pelo fato da gente se tratar como se fôssemos os seres, né, mais condenáveis do planeta, ou fazer isso num julgamento direcionado aos outros. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, né, algumas pessoas inclusive dizem isso, isso é uma apologia ao masoquismo, ao auto-martírio, o que denota incompreensão da profundidade da mensagem do Cristo, porque não são, inclusive, nem todos os aflitos que serão consolados, mas aqueles que já calçaram as sandalinhas da humildade, que reconheceram, né, que essas aflições muitas vezes ou são provas que nós elegemos para corrigir o nosso caráter, contribuir para a nossa evolução espiritual e que por isso devem ser aceitas de coração aberto, com muita coragem, perseverança, sem desistência, sem desesperação, ou então são frutos, resultados de decisões que a gente tomou enquanto não tínhamos uma maturidade mais avançada para poder fazer melhores escolhas, ou por conta dos equívocos naturais que fazem parte das experiências que a gente tem, com o objetivo de nos aprimorar sempre. E aí a mensagem continua. A isso responderei muito claramente: sim, há um grande mérito em procurar as aflições. Se e somente se, ou melhor, quando, né, os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. E mais para frente a mensagem vai dar alguns exemplos disso. Não, ou seja, não há méritos em procurar aflições quando eles só têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo, ou seja, não haveria nexo utilidade de agravar sofrimentos já colocados, né, que já foram, já estão sendo estabelecidos, né, já foram estabelecidos, se disso não há nenhum proveito útil, né? É importante que a gente enfrente esses sofrimentos com coragem, que a gente se responsabilize se a nossa participação esteve envolvida nestes sofrimentos, mas que a gente não aumente as pesadas cargas, porque isso seria tentar buscar para si um sofrimento maior dentro daquele que já foi estabelecido, sem nenhum proveito útil, desgastando ainda mais as nossas forças, atrasando esse caminho de reparação do mal que porventura nós fizemos, né? E aí, dentro desse aspecto, eu gostaria de adicionar aqui um raciocínio, uma pergunta, na verdade, que é o seguinte: será que haveria mérito ou haveria proveito de expor ou repartir experiências malogradas com o objetivo de mostrar, né, digamos assim, aos outros
as próprias faltas, tanto para servir como exemplo do que não deve ser feito, como uma declaração de humildade, a fim de que a gente assuma perante todos, né, a não repetição dos mesmos equívocos, seja para mostrar o quanto que uma consciência agravada pela culpa por conta de algo ruim que cometeu sofre, a fim de evitar sofrimentos em outras pessoas, é uma pergunta que eu deixo. E por que que eu estou fazendo essa pergunta, né? Estou propondo essa reflexão. Eu gosto muito de uma obra de Emmanuel, que é a obra Há 2000 anos, né? Que ele escreve pela psicografia de Chico Xavier. A história é fabulosa, mas hoje eu quero citar aqui, para exemplificar isso, aquilo que a editora, que é a FEB, a Federação Espírita Brasileira, coloca nessa mensagem que ela organiza, intitulada Na Intimidade de Emmanuel ao Leitor. Aqui a FEB coloca alguns trechos de comunicações íntimas, digamos, que Emmanuel publicou, né, através da psicografia de Chico. A primeira, em 7 de setembro de 1938, quando ele vai escrever. Algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso Patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. E eu, particularmente, né, adoro essa mensagem que a FEB colocou com esses trechos das cartas de Emmanuel, principalmente por esta primeira, porque aqui a gente não fala de alguém que está se sentenciando, se punindo, se culpando, tendo remorso, se ressentindo por conta de um passado malogrado. A gente não tem alguém que está querendo falar, né, dos seus podres, das suas páginas, digamos assim, de que não se orgulha do seu passado, com o objetivo de gerar comoção e compaixão, né? A gente está falando de um espírito superior, de um benfeitor espiritual que tem a coragem e a humildade de publicamente falar da sua própria história quando ele não aproveitou, digamos assim, o chamado do Cristo, para que isso sirva de exemplo do que não deve ser copiado. Ele que é alguém tão admirável, né? E tão admirado por todos nós. E ele deixa bem expresso, né? A função, o objetivo com que ele faz isso. Ou seja, ele não faz isso para poder repisar as culpas e se martirizar mais, porque poderia ser uma interpretação. Ah, será que Emmanuel está falando isso pelo verdadeiro silício, né? Por tentar fazer isso que o Evangelho está dizendo que não é para a gente fazer, procurar as aflições agravando as provas por sofrimentos voluntários, ou seja, ele já passou por essa existência, né? Ele já não é mais a mesma pessoa. Tudo bem, ele perdeu esse instante radioso quando ele poderia ter se tornado cristão e não se tornou, manteve a empáfia, o orgulho patrício, mas ele já passou pela experiência, a lei de causa e efeito já deu conta dele ter recapitulado as próprias faltas, para que que ele está falando disso de novo, né? Repisando esses sentimentos de novo, mas ao nosso ver, é algo de extrema utilidade, porque mostra para a gente, né? Não só, entre aspas, essa vacilação recapitulada, mas mostra também que hoje esse benfeitor que a gente tanto admira já cometeu erros, né? Tornando-o humano, tornando-o próximo de nós, o que aumenta ainda mais a admiração por essa superação e pela humildade, porque se antes ele havia perdido pelo seu orgulho, hoje ele demonstra uma profunda humildade, né? E singeleza de mostrar esses traços da sua história sem afetação. E ele deixa bem claro o objetivo. Para algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata, para que nós não copiemos esse equívoco de sermos indiferentes e ingratos. Então, essa mensagem foi de 7 de setembro de 38. Mais de um mês depois, 24 de outubro de 38, ele volta dizendo: iniciamos agora, né, sobre o amparo de Jesus, mais um despretensioso trabalho, que foi a psicografia de Há 2000 anos. Agora verificareis a extensão das minhas fraquezas no passado.
sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário das vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. Ou seja, que a gente tome, se aproprie, né, dessa confissão, a fim de que a gente saiba o impacto, né, de que uma decisão não pensada, não refletida, né, que muitas vezes a gente não tem condições, ou não quer, ou enfim, não vê benefícios em dobrar o nosso orgulho, o quanto que isso pode impactar. E isso é interessante porque na codificação a gente tem isso. Por exemplo, na obra O Céu e o Inferno, quando na segunda parte a gente tem as evocações dos espíritos que relatam a sua condição no mundo espiritual e que também falam das suas experiências, justamente para servir de exemplo, para nos mostrar, né, de modo prático, como foi a vida deles e como eles estavam na situação além do túmulo. E esse posicionamento de Emmanuel nos lembra uma outra obra, que é a obra Paulo e Estevão, também escrito por ele pela psicografia de Chico, quando Emmanuel vai falar de um momento tenso vivido na Casa do Caminho por um impasse entre Paulo de Tarso e Tiago. Paulo, no meio da reunião, na frente de todo mundo, vai dizer: defendendo o nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar o meu desgosto diante dos últimos acontecimentos. Pedro tem personificado para nós um exemplo vivo. O Mestre nos deixou como rocha de fé imortal, né? Mas eu quero entender, né, como interpretar o seu procedimento, se afastando dos irmãos incircuncisos desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém. Pedro, na verdade, estava dividido, porque Tiago, o qual tinha relacionamentos com o público farisaico, né, com a sociedade farisaica, mantinha a Casa do Caminho de portas abertas, justamente por conta de prevenção de ataques dos próprios judeus mais arraigados. E Paulo era o apóstolo da gentilidade, então queria que os incircuncisos fizessem parte efetivamente da Casa do Caminho e queria uma manifestação clara, direta, frontal de Simão Pedro. Simão Pedro tinha que se posicionar. Para Paulo, ele estava convidando Simão a isso. E Simão, dotado de muita humildade e serenidade, vai dizer: Irmãos, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que eu cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão pelas minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Então, essas palavras de Emmanuel lembram, né, esse posicionamento de Pedro, que Emmanuel, inclusive, na obra intitulada Emmanuel, pela psicografia de Chico, vai explicar essa confissão dos tempos apostólicos, né, no item 8.1. A confissão pública dos próprios defeitos dos tempos apostólicos constituía para o homem forte barreira, evitando sua reincidência na falta. Um sentimento profundo de verdadeira humildade movia o coração nesses momentos, oferecendo-lhe as melhores possibilidades de resistência ao assédio das tentações, e semelhante princípio representava como que uma vacina contra as úlceras do remorso e das chagas morais. Ou seja, a confissão era uma espécie de catarse liberadora dos remorsos. E a partir daquele ponto em que se falava publicamente, se assegurava de não delinquir mais, porque todo mundo já sabia das faltas, né? Então é como se a gente se submetesse mesmo ao olhar julgador de todas as pessoas. Só que para fazer isso, você tem que ter coragem, porque você vai estar aberto a críticas. E vão ter pessoas que não vão entender, que vão te chamar de ressentido, ah, esquece isso, ah, deixa isso para lá, ah, se trata melhor. Não sente culpa, não, que não precisa, não. Coisas que não adiantam em nada, né? E não reconhecem a importância desse momento. E aí, Emmanuel, né, vai falar mais tarde, né, numa mensagem de 30 de dezembro de 1938. Para mim, essas recordações da obra há 2000 anos têm sido muito suaves, mas também muito amargas.
suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando meu coração empedernido que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida do espírito há 2000 anos. Não tem como não preservar o arrependimento diante disso, mas é lógico que hoje ele já não era mais a mesma pessoa. E ao contar o seu passado, talvez, embora esse sofrimento fosse doloroso, né, não tenha mais o mesmo peso de antes. Então, realmente é uma catarse liberadora e que deixa para nós uma exemplificação muito clara do próprio poder redentor do Evangelho. Então, esse tipo de comentário, né, esse tipo de abertura em que Emmanuel fala sobre a sua própria história, né, a sua própria é, é, trajetória, se submetendo ao julgamento de tantos, faz com que ele se eleve, né, perante as nossas considerações, tornando-o humano, e ao nosso ver, é lógico que essa interpretação é uma interpretação pessoal, vocês podem pensar de um modo diferente, mas ao nosso ver, trata-se aqui de caridade pelo sacrifício, e não de egoísmo pelo fanatismo, porque não nos parece que Emmanuel esteja aqui falando sobre as suas faltas para gerar piedade, para tentar justificar aquilo que ele fez, para que ele possa sofrer ainda um pouquinho mais pela própria consciência de culpa, mas para dar um exemplo, porque ele é esse instrutor amoroso, esse instrutor enérgico, para nós que estamos aprendendo o poder redentor do Evangelho. Se a gente tinha alguma dúvida de que caminho seguir, aqui a gente já tem essa certeza de não perder as oportunidades dos chamados pelo Cristo. Mas aí agora vamos voltar na mensagem do Evangelho. O anjo de guarda vai dizer: há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Ou seja, a gente não precisa se castigar mais além da prova, porque a função da prova não é o castigo. A função da prova é justamente a gente extrair a lição a partir daquela experiência, né? E isso não precisa ser um movimento sofrido, né, de uma dor imensa. A gente pode e deve buscar os alívios para isso, e a gente não deve tornar o fardo mais pesado do que é, né? Não enfraqueçais, diz a mensagem, o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Então, aqui a gente faz um contrapeso em relação ao que a gente acabou de falar sobre o fato, por exemplo, de falar das próprias faltas. Repetir demasiadamente, frequentemente, as próprias faltas, minha culpa, minha máxima culpa, se assemelha a uma maceração, a um autoflagício, como o automartírio dos santos, que os santos se impunham com o objetivo de flagelar o corpo, a fim de que com isso pudesse purificar a alma, e que a gente sabe da improdutividade desse ato. Então, alimentar a culpa é contraproducente. A gente pode revisitar o fato, reconhecer a nossa responsabilidade e, a partir daí, começar a construir agora novas considerações para um futuro que a gente quer mais feliz, né? Onde a gente tenha um melhor bem-estar. Mas repisar demasiadamente, repetidamente, é, digamos assim, a própria história malograda, e isso também vai contribuir para um depauperamento das nossas forças psíquicas, né? Nesse caso específico, e a gente precisa das nossas forças psíquicas para que a gente enfrente os desafios. Analogamente, isso seria o auto-infligir-se, né? Macerações no sentido de punir o próprio corpo por algo que a gente faça. Por exemplo, a pessoa tem um desvio sexual e aí aplica golpes ou cortes, enfim, qualquer tipo de tortura, digamos assim, nos órgãos sexuais por conta disso. Não é bem assim, né?
porque a culpa não foi do órgão, foi apenas um instrumento desse desvio, e sim do espírito viciado. Então a gente precisa trabalhar essa viciação de outro modo, descobrindo o que está por trás desse sintoma. O vício é um sintoma de um problema muito maior, né? Do mesmo modo, alguém que comete um crime, como por exemplo um roubo, e quebrar a própria mão, cortar a própria mão, né? Enfim, inviabilizá-la, né? Invalidá-la, é, torná-la sem serventia por alguma ação que seja feita. A culpa não foi do corpo, né? E sim do espírito que utilizou o corpo como esse instrumento de perdição, como esse instrumento, de crime. Então, a reabilitação para o crime não se dá com a tortura do corpo, né? Ou com a tortura psíquica, e sim com o fato da gente cumprir aquilo que Kardec coloca na obra O Céu e o Inferno: arrependimento, expiação e reparação. Continuando a mensagem: torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. E me ocorreu agora pensar em outra coisa, né? Por exemplo, às vezes na clínica a gente vê situações de disfunções alimentares, em que a gente tem um caso típico de compensação. O ser, por vezes, se sente culpado ou se sente autodesvalorizado, não reconhece as próprias potências, se arrepende e fixa-se no arrependimento e na culpa por algum drama ou alguma cena do seu passado, e isso abre, digamos assim, o precedente para certas viciações, como, por exemplo, as disfunções alimentares. Então, por vezes, a privação de comida ou a introjeção em excesso de comida, né, se dá como uma forma de punir o corpo para enfrentar esse movimento de culpa, né? E isso é fragilizar a própria saúde, né? É expor-se a um expediente torturante que o ser, ainda que involuntariamente ou inconscientemente, auto-infligiu-se. Mas não é porque isso se deu de modo inconsciente que a gente não tem responsabilidade sobre isso. A gente precisa analisar, investigar as causas e tratar, né? Então, isso também é interessante, porque são modalidades de suicídio, né? As próprias mutilações e autoagressões infligidas, embora possam não estar dentro de um espectro suicida, também são formas de martirização do próprio corpo contraproducentes e que, segundo a mensagem do anjo de guarda, podem estar relacionadas a um verdadeiro suicídio, porque é debilitar o corpo sem necessidade, né? Seguindo. Bem, outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Aí a mensagem dá vários exemplos disso que ele chama de procurar as aflições com o mérito de caridade pelo sacrifício. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar quem necessita, e o corpo sofrer com isso, é um sacrifício abençoado por Deus. Quem deixa, né, suas casas para levar a consolação aos aposentos infectos, que suja as mãos delicadas curando chagas, que se priva do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão, que aplica a vossa saúde na prática das boas obras, esse é o verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o coração. Ou seja, a gente poderia estar numa outra configuração de festa, de alegria, de prazer. Para que eu vou me sacrificar pelo outro, né? Não tenho obrigação para isso. Mas é isso que a mensagem está dizendo. As alegrias do mundo não ressecaram vosso coração. A piedade tem algo de um pesar. A compaixão tem algo de um lamento. Mas isso não é masoquismo, isso não é gostar de sofrer. Isso é muitas vezes infligir o sofrimento porque sabe que isso vai promover um alívio ao outro. Então é um ato de sacrifício.
Vós, diz a mensagem, não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vos transformastes nos anjos consoladores, os pobres exerdados. Ou seja, ao invés da gente estar se refastelando, se regozijando com o conforto, a gente se priva do conforto, passando por situações difíceis ou um pouco menos desconfortáveis em prol do bem do outro, né? E aí finaliza dizendo: Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas? Pois que fugis da luta e desertais do combate. Ou seja, aqui a mensagem fala sobre não tô nem aí, né? Não é problema meu. Isso daí é culpa do governo, é culpa da própria criatura, né? Às vezes a gente vê assim até alguns comentários descaridosos em relação a mulheres que estão em situação de rua e que ficam grávidas. Ah, a culpa foi delas que não se cuidaram, né? Que não utilizaram nenhum método contraceptivo. E agora que estão grávidas, que tratem de manter essa criança, né? E a gente sabe que a situação é difícil, porque a mãe nem se mantém, porque está, né, na situação de rua, às vezes precisando da caridade dos outros. E aquela infância, é interessante a gente pensar enquanto sociedade que tudo bem, aquela infância é da maternidade daquela mulher, mas é uma infância que a sociedade também precisa se comprometer, porque aquela criança se tornará um cidadão ou uma cidadã muito em breve. E se a gente não quer ajudar, que pelo menos a gente se furte, se prive de não fazer julgamentos descaridosos como esse. Porque recordemos, às vezes a gente esquece disso, que a lei de reprodução é uma das leis divinas e que o Senhor precisa, né, de co-criadores para com ele, com o objetivo que os espíritos retornem ao corpo e isso movimente a evolução espiritual de cada um de nós. Então, se a situação é de carência e nós possuímos recursos que podem ser repartidos com o objetivo de diminuir a dor do outro, por que não fazer, ao invés de julgar, né? A responsabilidade individual do ato vai ser assumida por aquele ser, né? Por aquele ser imortal, perante a própria consciência e perante a consciência divina. A nós, se temos recurso para tanto, por que que a gente vai abrir a nossa boca para julgar, ao invés de estender a nossa mão para ajudar, né? Então é importante a gente pensar nisso. Mas eu estou falando disso porque, assim, muitas vezes a gente se retira do mundo, eu não quero nem ver isso, né? Não quero nem chegar naquela região ali que é cheia de mulher em situação de rua, que engravida e não tem a menor condição. Isso me dá raiva. Às vezes eu ouço isso de algumas pessoas. Mas não é para ter raiva. Não foi uma ofensa contra você, né? Muito pelo contrário, é algo que pode te favorecer como pretexto para fazer a caridade. E nós todos estamos necessitados de caridade em diversos níveis. Se essa caridade é possível, às vezes a gente esquece de gêneros de caridade que são assim, que estão assim, sabe, sendo ofertados para nós, à nossa disposição, e a gente não agasalha, e a gente não aproveita. A caridade do elogio, a caridade do reconhecimento, a caridade das moedas, né? Que também é uma caridade importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, principalmente no país, um momento de miserabilidade extrema, de alta em preços de produtos básicos, né, para alimentação. Então, se a gente se furta de caminhar, digamos assim, pelas ruas para atender a esses apelos, que pelo menos a gente não se furte, então, de atender aos apelos que estão dentro de casa, que muitas das vezes a gente se fecha no quarto e não quer ouvir também. Então, essas seduções, né? Aqueles que nos retiramos do mundo para evitar as seduções e para viver no isolamento, não há santidade nisso. Não há utilidade na terra, porque nós estamos aqui para nos ajudar e para tentar aplacar um pouco a dor do outro, guardar a nossa dor no bolso, digamos assim,
para ir atender a dor no outro. E onde estaria a coragem, né, nessas provas? Para aqueles que fogem da luta e desertam do combate. E aí termina dizendo: se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai o vosso amor próprio. Aqui, amor próprio não está no sentido de auto-amor, de reconhecimento dos próprios valores, de amor a si, né, de reconhecimento do mérito que temos. Aqui, esse amor próprio está mais no sentido de orgulho, né, de vaidade, de construir uma imagem idólatra em relação a nós mesmos. Então, fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos queixardes, machucai vosso amor próprio, né, no sentido daquele amor a si que se encastela em torno da própria imagem, não olha, né, para os desafios ou para os problemas dos outros. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física, ou seja, não ligar para as manifestações indecorosas, para os julgamentos que a gente recebe, porque todos estamos submetidos a críticas. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, são os verdadeiros cilícios que a gente precisa enfrentar por resignação e por nos submeter a essa proposta do Altíssimo de nos melhorar intimamente e nos transformar moralmente. Então, gente, é mais ou menos isso. Espero que tenha sido de alguma sorte útil, né? Que os exemplos tenham servido para aclarar um pouco melhor a mensagem, pelo menos essa foi a nossa intenção. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus assim permitir.